Olá, amigos. Novamente estamos de volta aqui com o compromisso semanal. Eu, Milton Henriques e o nosso professor Joel, para tratar de alguns temas, né, que a gente entende que seja relevante para o debate público. A gente já tratou na semana passada sobre a liberdade ligado à propriedade privada, e hoje a gente quer abordar um tema que me parece recheado, como todos os outros, de falsas premissas. Né? E é muito complicado, né, professor, quando as premissas são falsas. Se você parte de falsas premissas, o debate todo está comprometido. Né? E a gente escolheu falar hoje sobre o direito à legítima defesa, o direito à liberdade de você ter a posse ou até mesmo o porte de uma arma de fogo e usá-la quando assim for em defesa da sua própria vida e de terceiros, quando ameaçada por uma injusta agressão. Um dos temas que a gente primeiro sempre lembra quando fala do desarmamento foi o referendo que ocorreu no Brasil em 2005. Né? Em 23 de outubro de 2005, foi feito um referendo, ou seja, foi submetido à consulta popular se o brasileiro era a favor ou era contra a proibição da comercialização de armas de fogo. Então, se você era a favor da comercialização da arma de fogo, você votava sim. Se você era contra a comercialização de armas de fogo, você votava não. E o resultado foi que 63,94% votaram não, votaram contra a proibição da comercialização das armas de fogo e munição. Interessante, né? Que, para ter uma ideia, isso lá em 2005. 13 anos depois, professor, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito e no segundo turno e ele teve 57 milhões de votos e foi o presidente mais votado nessas últimas eleições. E teve menos voto do que o não contra a proibição há 13 anos atrás. E o que os nossos democratas, aqueles que tanto defendem a democracia, fizeram? Ignoraram a vontade popular e perguntaram se o povo achava que deveria ou não restringir a arma de fogo. 2/3 falaram não, não pode restringir. E a nossa democracia foi justamente o contrário. É só uma das distorções desse modelo que virou uma verdadeira plataforma de doutrinação e de militância. Além disso, recentemente a gente tem visto nos Estados Unidos uma onda de vandalismo, né, de terrorismo, por aqueles que se dizem antifascistas, mas que estão destruindo, depredando. E é interessante que nos estados, porque lá cada estado define a sua política em relação a porte e a posse de arma de fogo. Nos estados onde há a restrição ao uso da arma de fogo, tem se registrado atos violentos e cada vez mais intensos. E nos estados onde não há essa proibição, onde as pessoas têm a liberdade, têm a possibilidade de se armar e usar quando necessário, o nível de depredação, o nível de destruição é cada vez maior, né, onde há restrição.
Então, me parece que se confunde a pessoa que busca a paz com aquele pacifista, né? Uma coisa é eu ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que não coloca em risco a integridade dos outros. Outra coisa é o ser pacifista, é aquele que tolera quieto qualquer ameaça, qualquer agressão. E aí, professor, o cristão, ele tem direito a se defender? Usar armas de fogo não é uma coisa que vai contra os princípios de um cristão? O cristão, ele não só tem o direito de se defender, como ele tem o dever de se defender e defender a sua família. Milton, é muito importante, sempre que a gente debate ou que nós queremos propor um debate, definir os termos. Porque senão, do que falamos, né? Isto é a essência da dialética socrática. Então, acho que quando falamos do tema da posse de armas, que na verdade é do que estamos tratando aqui, né, nós temos que definir o que é posse de armas. Então, a posse de armas é o direito de usar armas para defender três coisas: a vida, a propriedade e a liberdade. Nós, na live da semana passada, definimos o que é liberdade. É a possibilidade do exercício da autodeterminação. Então, quando falamos em posse de armas, falamos dessas três coisas. Então, isso define o que é posse de armas. Na posse de armas, a definição do que é posse, estão embutidos esses três elementos: a vida, a propriedade e a liberdade. São três elementos definidores de um indivíduo. Então, a posse de armas está ligada diretamente à constituição de um indivíduo e não de um homem-massa. Bom, o que é essência e o que é acidente no que tange à posse de armas? O que é essencial e o que é acidental? Então, aquilo que é essencial é o que resulta da própria essência do ser. O que é acidente é o resultado diverso da essência. Vamos dar um exemplo. Um pé de abacate. Se no pé de abacate nós encontrarmos um abacate como fruto, está tudo dentro da ordem. Quer dizer, um abacateiro produz abacates. Então, isso é da essência do abacateiro. Se em um abacateiro nós tivermos como um fruto um pêssego, isso é um acidente. O pêssego não emana da essência do abacateiro, mas da essência do pessegueiro. Seria verdade também o inverso. Se encontrarmos em um pessegueiro um abacate como fruto, é um acidente. Então, o que é acidental e o que é essencial no que tange a posse de armas? É essencial a definição do que é um indivíduo. É essencial a natureza do indivíduo. E, por consequência, a sua relação com o Estado. Isso é da essência da definição do que é porte de armas. Então, quando nós dizemos que posse de armas é o direito de usar armas para defender a vida, a liberdade, a propriedade, em especial no que refere à liberdade, nós estamos tocando em um dos elementos essenciais da definição de posse de armas.
vai diminuir a violência, vai aumentar a violência. Se as pessoas estão armadas, diminui a violência. Se as pessoas estão desarmadas, aumenta a violência. Ou, como dizem os revolucionários, quanto mais armas, mais mortes. Esse sofisma. Tudo isso é acidental. São acidentes. Da essência da definição de armas, de posse de armas, nós temos a defesa da vida, da propriedade da liberdade e a relação do indivíduo com o Estado. Quando nós tratamos no tema quando nós tocamos no componente liberdade, na definição da posse de armas, nós estamos dizendo indivíduos armados são menos suscetíveis ao Estado tirânico. Indivíduos desarmados tornam a sociedade desprotegida da tirania. E a tirania, ao solapar a liberdade, ela abre caminho para solapar a propriedade e a vida, em última instância, em uma situação limite. Então, quando os Founding Fathers, os pais fundadores da América, eles definiram lá na Constituição Americana de 1776, na verdade, a Constituição ela é uma das grandes obras da Revolução Americana, que culminou na independência. Ela diz que o indivíduo tem o direito de usar armas para se proteger de uma tirania. Então, ali está um elemento essencial da definição da posse de armas. É a relação do indivíduo com o Estado. Então, não é apenas uma discussão de se aumenta ou diminui a violência. As estatísticas mostram que os massacres, por exemplo, que envolvem pessoas, que invadem locais públicos e matam 5, 10, 15, 20, 30 pessoas, esses massacres ocorrem nas chamadas zonas livres do uso de armas. As pessoas ali não estão armadas. Cinemas, teatros, festas, boates, casas de show. Então, ali vai o sujeito na certeza de que não haverá retorno. Ou seja, ninguém vai reagir. As estatísticas que tu trouxeste também mostram isso. Nos estados onde, Estados Unidos, naqueles estados onde há uma maior liberdade para a posse de armas, o vandalismo é menor. Nos estados onde há mais restrições à posse de armas, o vandalismo está sendo maior. Esse transe coletivo que vive agora a América, exclusivamente motivado por questões eleitorais. É uma tática que foi muito usada por Saul Alinsky nos anos 60. É causar comoção, rebelião, movimentos de massa, assolar os ódios, dividir a sociedade, fragmentar a sociedade. Então, a posse de armas está ligada diretamente à possibilidade do indivíduo exercer a sua natureza de indivíduo, que é baseada na liberdade, na vida e na propriedade. Claro que aqui nós estamos falando do quê? De direitos individuais e direitos políticos. A posse de armas, observa-se, garante esses dois direitos. Porque
Porque não adianta falarmos em direitos sociais se nós não temos, né, se nós não temos como defender os direitos individuais e os direitos políticos. Aí, ao invés de termos direitos sociais, temos a escravidão voluntária em um Estado benevolente. Ou um Estado benevolente de escravos voluntários. É isso que acontece quando direitos individuais e direitos políticos são solapados. Por isso que todas as ditaduras de início desarmam a população. Ou seja, minam os direitos individuais, minam os direitos políticos. E em troca oferece o quê? Os direitos sociais. Mas para indivíduos despossuídos de suas individualidades. Aí nós temos o quê? O que emerge daí? Um Estado benevolente de escravos voluntários. É interessante, né? Eu tenho uma frase aqui, professor, e eu queria que o senhor me ajudasse a adivinhar de quem é essa frase. A frase é a seguinte, abre aspas, né? Todo o poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Desta maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. Mao Tse-tung. Então, o carequinha Mao Tse-tung. Para esse pessoal, o problema é que só eles podem controlar. Só eles podem ter acesso às armas, porque eles sabem que a arma de fogo é a última proteção que o indivíduo tem contra uma tirania estatal. Então, a arma de fogo é uma divisão de poder entre aquilo que o Estado quer e aquilo que o cidadão quer. E aí, essa questão de cada vez mais você transferir para o Estado questões ou decisões cada vez que o indivíduo tem um problema hoje, a solução parte primeiro do Estado. Então, se eu tenho fome, eu não vou trabalhar, eu vou pedir para o Estado. Se eu tenho algum problema, eu não vou eu resolver, o Estado resolve por mim. Chegou a ponto de que, se eu preciso me defender, a primeira defesa é o Estado. Como se eu tivesse um policial, um segurança bancado pelo Estado 24 horas por dia, pronto para me defender. Então, me parece que nós temos um pouco daquilo do homem meio infantil, que eu acho que é uma coisa dos nossos dias, né? Do homem ideal, do homem idealizado, que não suporta o confronto da realidade, e esse homem parece que não é capaz de se defender, não é capaz de defender os seus. E eu preciso do Estado. E aí tem uma outra questão, professor. A gente despersonaliza as relações humanas, né? Então, o problema não é o bandido que pega uma arma e sai matando todo mundo numa sala cheia de cinema. O problema é a arma. Então, as pessoas não têm mais responsabilidades. Quem tem são os objetos. Então, se, por exemplo, alguém chegar num lugar e pegar uma cadeira de madeira e jogar na cabeça de alguém e matar, a solução vai ser o quê? Proibir as cadeiras? Então, me parece que a gente tem um pouco de irracionalidade. O problema está na arma ou está em quem usa a arma? Me parece que a arma é neutra. Se a arma usada por uma pessoa para fazer o bem, ela pode ser benéfica. Como, por exemplo, afastar um animal perigoso ou um bandido que quer ameaçar alguém. A arma pode ter um efeito benéfico. Por outro lado, se usado por alguém mau, ela vai ter um efeito maléfico.
Então, a pergunta que eu devolvo para o senhor, professor, é, é o que é o diferencial entre uma arma ser usada para o bem ou para o mal? É a arma ou é quem manuseia essa arma? Hilton, interessante que uma das narrativas mais comuns hoje e que os revolucionários de extração marxista, quando eu refiro aos revolucionários de extração liberal ou positivista, os revolucionários marxistas, eles infundiram em nós, na sociedade de um modo geral, a ideia de que o Estado cuidará de nós. O Estado cuidará de nós. Então, Milton, por que usar armas? Se o Estado cuida de nós. A impressão que dá é que, nessa narrativa, o Estado é um ente assim, abstrato. Ele não é composto por partidos, por pessoas. Ele não é orientado por ideologias. Não, ele é uma espécie de ente neutro, né, que está aí para defender o bem comum. Não. O Estado é um monstro demoníaco que surgiu para substituir Deus. Isso é o Estado. Esse é o Estado moderno. Ele foi pensado com esse objetivo. Claro que é uma quimera. Só que essas quimeras, quando elas são incorporadas por movimentos, elas podem se tornar uma mentalidade. Então, nós temos essa mentalidade hoje de que o Estado cuida de nós. Não, o Estado não cuida de nós. O Estado, ele está a serviço de quem o governa. Então, se nós devemos usar armas porque elas são benéficas, porque elas são maléficas, eu acho que antes disso, nós temos que nos perguntar: nós acreditamos que o Estado cuida de nós? Tu acreditas que o Estado cuida de ti? Porque se tu disser, sim, o Estado cuida de mim, com certeza a arma será um mal. Ela só será fonte de violência. Mas se nós, de modo realista, olhamos para o nosso entorno e dizemos, não, o Estado não cuida coisíssima nenhuma. Eu tenho que me virar. Eu tenho que conseguir o meu pão de cada dia. Eu tenho que me defender. A arma é benéfica. Então, nós temos que sempre voltar à essência da definição da posse de armas. A essência da questão. É a relação do indivíduo com o Estado. É o fato de que a posse de armas está ligada, se define pelo direito de usar armas para defender a vida, a propriedade e a liberdade. Se tu achas que o Estado cuida de ti, a vida tu já entregou para o Estado, a propriedade é um obstáculo e a liberdade, bom, essa pode ser trocada por benefícios sociais, por políticas públicas, e para o sujeito não há problema nenhum. Ele e o Estado formam uma simbiose, porque ele acredita que o Estado cuida dele. E aí é interessante identificar mais uma vez o falseamento dessa narrativa, né? Porque o Estado não vem falar, eu sou comunista, essa é uma ideia comunista, eu quero controlar você, porque você é uma ameaça ao meu regime de domínio. Não, ele vai vir falar algo que é aparentemente bom. Não, peraí, armas são perigosas. Eu quero
controlar as armas, porque eu vou te dar segurança. Menos armas, mais segurança. Eu vou combater o crime. Quando, na verdade, a prática mostra o contrário. Porque eu não sei se o senhor já viu, professor, mas eu não me lembro de ter visto nenhum bandido devolver a arma porque o Estatuto do Desarmamento mandou. Eu não lembro de ter visto isso. Então, a lei, é óbvio que a proibição das armas só vai atingir quem cumpre a lei. Porque quem não cumpre a lei, que já é o infrator, será que é um papel dizendo que ele não pode portar arma que vai fazer? Ah, não, eu estou disposto a matar. Mas eu não vou matar porque tem um papel aqui que fala que eu não posso portar a arma. Então, é óbvio que quando você proíbe algo, essa proibição só atinge quem cumpre as leis, os bandidos armados e a população de bem cada vez mais exposta. E a gente sabe que a covardia é uma das características dos bandidos. Quanto maior a impunidade, quanto maior a sensação de segurança, maior o estímulo que ele tem a agir. E isso, no Brasil, é ainda mais incentivado por leis ou por benefícios cada vez maiores a criminosos, a ponto, né, de nós termos agora um STF que legisla em defesa dos interesses dos bandidos, proibindo, por exemplo, ações da polícia nos morros cariocas, até mesmo de sobrevoo às comunidades, às favelas no Rio de Janeiro. Então, me parece que a narrativa, ela mais uma vez é desmentida pela realidade, não acha? Certeza absoluta. Mas essa prática de tentar encaixar a realidade das ideias, né, nas teorias entre aspas, né? Esse termo foi pervertido a partir do que se convencionou chamar de ciência moderna, a perversão total do termo, né? Nós vemos, Milton, sim, um alinhamento, né, de decisões da Suprema Corte, do STF, né, há uma facilitação para atitudes como dos criminosos no Rio de Janeiro. Eu queria que alguém, né, respondesse a seguinte pergunta: qual é o motivo pelo qual a polícia não pode atuar nos morros do Rio de Janeiro nesse período de contaminação pelo vírus chinês? Qual é a conexão entre as duas coisas? Ora, se a polícia pode, nesse período, nesta época que vivemos, de contaminação, tá, atuar em outros locais, por que ela não pode atuar nos morros do Rio de Janeiro? Alguém pode me responder? Ela pode atuar nos morros de Porto Alegre? Nos morros de Belo Horizonte? Pode? Pode. Mas por que não pode atuar nos morros do Rio de Janeiro? Então, é realmente muito estranho, né? É difícil, de fato, entender qual que é o nexo de causalidade. Eu não consigo identificar nenhum que possa fundamentar racionalmente essa decisão, né? Ou, né, há uma outra racionalidade aí subjacente que está oculta, né? Há uma racionalidade oblíqua aí, não sei, né?
É só uma pergunta. Mas que é estranho, é. Longe de nós suspeitarmos que o STF é o nosso protetor, né? A gente tem plena confiança disso, né? Ninguém aqui duvida disso. Deve ser alguma coisa que foge à nossa compreensão. É bem provável, Milton. Tu sabe que para os mortais entender os deuses é algo realmente inalcançável. Talvez seja o caso. Bom, é isso, né, professor? Direito a se defender talvez seja algo mais básico de um ser humano, sobretudo um homem, né? O homem que tem a obrigação moral de se, inclusive se for necessário, entregar a sua vida em defesa dos seus e dos desprotegidos. Tirar do homem essa possibilidade e sujeitá-lo a humilhações por criminosos, como a gente tem relatos diversos aí, talvez seja mais um daqueles passos na estratégia de destruir e tirar a capacidade que o indivíduo tem de lutar e se defender por conta própria, né? Parece que a gente tudo faz parte, no final das contas, de um grande processo de doutrinação, de busca pelo poder, né? E contaminação das mentes, né? Porque o debate hoje, pessoas defendem piamente que a melhor forma de você se defender é se desarmando. Nada mais contraditório, né? Então, Milton, me parece que retirar o direito à defesa, retirar o direito à posse da arma, é mais um passo dado na direção da aniquilação do indivíduo. Retirar o direito à defesa, à autodefesa, pela posse de armas, é retirar a possibilidade da afirmação do indivíduo. É negar o direito do indivíduo de se autoafirmar como tal. É negar a possibilidade dele se diferenciar do homem massa. Porque quando o indivíduo não pode mais se defender, ele é apenas um número, ele é apenas uma estatística, ele é uma abstração, ele não é mais um indivíduo. Então, nós estamos aqui diante de um ataque a um dos pilares de qualquer civilização alinhada com a ordem da natureza, alinhada com a ordem divina, que nega a possibilidade de ele, ser humano, ser um indivíduo. Se ele não pode defender a sua vida, a sua propriedade e a sua liberdade, não é dada a ele a possibilidade de se afirmar como tal. E ele está, sim, aniquilado enquanto indivíduo. Perfeito. O que resta é claro que, no fundo, eles dizem que é para nossa segurança, para nossa proteção, mas, no fundo, nada mais é do que mais um meio de dominação. É isso, né, professor? Perfeitamente. Para frisar, Milton, como encerramento, a aniquilação do indivíduo é o triunfo do Estado benevolente e dos escravos voluntários. Exatamente. E o Estado cada vez mais totalitário, autoritário, o cidadão cada vez mais indefeso. Essa receita já nos trouxe algumas experiências num passado não tão distante, né? Basta comparar.
Mas é isso. Tínhamos pensado esse tema por achar que ele é relevante. Na semana que vem a gente volta, né, professor, com outro tema que mereça alguma reflexão. A ideia é estimular o debate e a gente acha que isso é o único caminho para que as coisas sejam questionadas e para que as pessoas consigam refletir, pensar, como o senhor gosta de dizer, e não cegamente engolir narrativas que não sustentam-se ao menor confronto com a realidade. Esse é um caso típico. É isso, professor. Boa noite, senhor. Fiquem com Deus. Boa noite aos amigos. Até a próxima, professor. Uma boa noite, Milton. Boa noite a todos e todos fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.